Toda madrasta precisa saber de... Gente, hoje a gente tem uma convidada especialista nesse tema, que ela vai abordar pra gente todo esse contexto e polêmicas que as madrastas vêm sofrendo. Vem com a gente assistir, curte, dá like, compartilhe. Quanto mais vocês compartilhar, mais conteúdo vocês vão ter. E hoje nossa convidada é a Carol, nada mais especializada do que madrasta. Carol, seja bem-vinda ao nosso programa. Explica um pouquinho como é que você chegou nesse tema tão polêmico pra gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Carol Prado, sou idealizadora da página Madrasta Brilhosa, sou madrasta de duas mães diferentes, é uma adolescente e uma criança de 10 anos, eles não moram comigo, mas a gente tem uma convivência assídua, né? E eu acredito que o que me trouxe foram os mesmos problemas que trazem a maioria das madrastas, né? Então, quando eu comecei a namorar o meu marido, eu tive alguma dificuldade com a questão da invisibilidade, da voz que a gente não tem, né? Da exclusão da madrasta, o próprio preconceito. E quando a gente casou, né, foi morar junto de início, eu tive muita dificuldade, porque as regras, elas vêm de fora, né? E nem sempre as regras que vêm de fora estão de acordo com as regras que a gente tem dentro da nossa casa. E aí eu fui buscar ajuda. Eu passei também por terapia emocional, né? Busquei cursos de educadora parental. E hoje a página que era só para um desabafo ali, né? Para as postagens de compartilhamento mesmo, para a gente que está nesse mesmo mundo conseguir se conversar, né, acabou virando uma rede de apoio. Eu faço atendimento a madrastas, a casais, no caso, né, também, porque grande parte do problema também parte do pai, né, e aí é assim que tem funcionado, né. Hoje eu, graças a Deus, escrevi 2 livros infantis, tenho bastante atendimento, sou terapeuta emocional, educadora parental, e estamos aí, uma grande rede de apoio para as madrastas. Viu? Olha que legal. Você sabe por quê? Carol, não tem quem seja madrasta que não passou por alguma situação constrangedora ou alguma situação de impasse. Os pais, por saírem de um relacionamento, se sentirem culpados e às vezes querer jogar que a gente tem que ter uma compreensão fora da educação. Então, achando Sim. que não dar educação em limite também é uma fonte de amor, e isso não acontece, né? Muitas das vezes. Principalmente a mulher que está do lado de fora, ela consegue perceber. Só que fazer com que a família que está entrando também entenda é muito mais desafiador, né? Sim, com certeza. Eu acredito... Pode falar, desculpa. Qual foi, assim, o dilema que você mais teve, assim, um impasse maior que você teve até hoje, assim? Ou seja, de paciente, ou seja, sua mesmo pessoal, qual foi o maior, assim, que você teve nesse longo tempo? Olha, o que eu mais percebo, assim, foi um dilema que eu tive também, que hoje em dia, graças a Deus, após muita conversa, né, e tudo mais, melhorou, é essa questão mesmo da culpa paterna. Então, eu acredito que tudo vem daí, né? Porque eu carrego uma frase comigo, eu sempre falo nos atendimentos, principalmente quando os pais participam, que quando o pai não é consciente, né? Quando esse marido, no caso, não é consciente, não está aberto, a madrasta, ela não prospera, né? Então, o pai, ele é a ponte para uma boa criação de vínculo com o filho, entre o filho e a madrasta, ele é a ponte para que não tenham tantos conflitos entre a madrasta e a mãe, e às vezes esse pai, por uma culpa paterna, ele acaba realmente, assim, não é que ele não quer se indispor com a ex-mulher, com a mãe, né, mas ele tem medo que essa indispor traga consequências para ele. Então, ele acaba abaixando a guarda e não dando a oportunidade para essa mulher entender que a relação conjugal acabou, né? Uma relação de coparentalidade com a criança, né? Então, o que tem que ser visto é o bem da criança, né? Em prol da criança. E aí começam muitos os conflitos, né? Então, às vezes, a madrasta, ela tenta impor regras na casa dela, né? Que são importantes para ela. Às vezes, essa madrasta tá grávida ou tá planejando um filho. E não só por isso, né? A gente tá dentro da nossa casa e existe esse conflito que vem de fora. Então, a mãe, às vezes a família do próprio pai tem muita dificuldade em entender e aceitar que essa madrasta também tem voz. E aí que começam os conflitos que a gente precisa realmente, assim, intervir, né, para que não tenham situações piores. Sim, e essa questão do
pai, quando ele não tem essa percepção, essa culpa se torna até, eu falo assim, quase uma alienação, né, no cuidado, porque fica uma disputa de poder entre territórios, entre a mãe querer mandar dentro da casa da madrasta, que eu falo assim, dentro da nossa casa, e a gente tentando colocar nossos limites e regras aonde também não temos a voz mediante aos pais, porque desqualifica. E aí, sim, quando é um adolescente ou um adulto, se torna muito ruim, porque eles vão ganhando uma força e a gente vai perdendo a nossa... não é só visibilidade, né, Carol? É respeito, é a atenção, é a questão de saber que ali é um outro território, é uma outra casa, é uma outra forma. Eu até brinco que, assim, a casa de madrasta é como se fosse casa de dois pais separados. Tem os seus limites, tem suas regras, cada um vai ter suas convivências de forma diferente. O problema, sim, é o ciúme, que muitas das vezes é muito passado por essa parte, principalmente quando a mãe vem querendo também saber, curiosidade, saber se a madrasta cuida bem, e aí fica fazendo perguntas e confundindo a cabeça das crianças também. Você tem muito isso nos seus atendimentos? Sim, muito, né? Na verdade, isso também é um problema muito grande. Às vezes tem realmente uma preocupação, né? Então eu sempre falo para as madrastas, eu falo, olha, se tiver abertura, dê a oportunidade dessa mulher te conhecer, né? Se apresente, não é uma satisfação que você tá dando. Poxa, o filho dela tá vindo a cada 15 dias ou semanalmente para sua casa, né? E tem uma questão de preocupação e tudo mais. Mas a gente também tem um outro lado, que é a questão do zelo, né? O controle disfarçado do zelo. Então também tem muito isso, a questão das videochamadas em excesso, né, das ligações, as mensagens em excesso. Então o que eu sempre oriento é o que é ideal, que tudo esteja regularizado, né, a guarda, as visitas, porque esse pai, quando ele tem a situação regularizada em lei, ele acaba ficando mais seguro, né? Ele tem mais autonomia, ele está orientado por um advogado, uma advogada, né? Que vai, de forma, assim, profissional, orientar sobre o que é direito dele e o que é dever dele, né? Então, assim, quando a gente percebe que tem esse excesso de controle disfarçado de alguma outra situação, o ideal é que essa mãe seja chamada, né? Esse pai sente, converse, explique a situação, né? Então, às vezes a mãe já até conhece a madrasta, a criança já fala, já anda, é uma criança que traz um bom relacionamento, e aí a gente entra com uma outra questão, que é o que você trouxe, que é o ciúme, né? Então, a gente tem uma situação de eu preciso controlar, e depois que eu vejo que essa mulher se dá bem com meu filho, eu preciso cortar essa relação, né? Eu preciso que não se deem bem, porque está afetando a minha maternidade, a confiança na minha maternidade. Como se a mãe não pudesse escutar que a madrasta também é boa, né? E que ela tem um papel fundamental ali também. Sim. Que o natural e que todo mundo acredita é assim, mais uma pessoa para cuidar, mais uma pessoa para ajudar. Mas ninguém se coloca nessa questão. A palavra madrasta ainda, ela vem muito carregada desses contos de fada, né, Carol? Como é que você ainda vê? Você vê muito isso? Porque o termo tá vendo meio que mudando já, né? Sim, eu acredito que não é nem só o conto de fada em si, né? Então, tudo bem, a gente cresceu vendo Disney, né? Tem os contos de fada e tudo mais, mas eu acredito que é uma questão cultural e social mesmo, do tipo, outra mulher está querendo substituir a mãe, que não é essa a realidade, né? E ela não pode ser boa, porque a gente tem uma cultura de que a mãe sempre é muito boa, né? Então, uma outra mulher que materne no lugar dessa mãe a cada 15 dias, ou seja, o que for, ela não pode ser boa, né? Porque sim, se ela for melhor que a mãe, que não é o caso, né? Porque cada um tem o seu lugar, enfim, ninguém tá aqui para disputar território. A mãe não vai ter, assim, não vai se sentir segura, né, com essa questão da maternidade e tudo mais. Então, eu acho que os contos de fada, eles contribuem muito, né, para essa visão ruim da madrasta, porque realmente eles trazem esse peso, não só do nome, mas assim, de que eram mulheres que faziam mal para os enteados mesmo, né, e a criança já vem com esse medo, mas a sociedade também
impõe isso, né? Então, de que a madrasta, ela não pode ser boa, ela tem que ser ruim. Se ela tá ali, ou ela tá ali porque ela foi a outra, ou ela tá ali porque ela quer roubar o lugar da mãe, ou ela tá ali porque, sendo boa pra criança, porque ela quer só agradar o pai. Então, nada do que ela faça é o suficiente. Ela sempre é ruim em algum aspecto. Eu acho que o mais cansativo em ser madrasta é a falta de reconhecimento e visibilidade que a gente tem, do tamanho do esforço que a gente se proporciona a ter, né, Carol? Sim. Que ainda é assim, eu tenho até um texto que eu acho ele muito fantástico, depois eu vou até dar uma lida nele para você entender, porque a gente vai negociando, a gente vai dando, a gente vai tentando de todas as maneiras entrar para poder ter uma boa comunicação, e muitas das vezes esse tentar também é uma fonte de fracasso e é uma fonte de estresse dentro de casa, por tentativa, ansiedade, medo e falta de experiência. Então, assim, formas de lidar também é muito complicado, né, Carol? Sim. Então, isso é uma coisa bem complicada. Agora, me diz uma coisa, você tem muito, assim, madrasta que você encontra e fala assim, nossa, essa madrasta é muito dissimulada ainda, ou isso já tem caído também? Você tem visto muito mais desejosas, mulheres que estão querendo fazer o seu papel de madrasta, porque existe um papel, sim, de cuidar também ali, né? De proteger essa criança. Sim, olha, na maioria dos casos, assim, eu pego sempre mulheres que procuram pelo cansaço mesmo, por essa exaustão que você trouxe. Então, poxa, eu faço, eu não sou vista, né? E não é que ninguém tá querendo que estenda um tapete vermelho, mas, poxa vida, eu tô ali, eu tô fazendo e não tô tendo reconhecimento nem do meu companheiro, né? A criança vem, às vezes vem carregada de culpa, então a gente tem toda essa questão dessa mulher que não tá sendo vista, né? Sim. Mas, assim, elas buscam mesmo por ajuda com o marido para serem vistas. Então, elas procuram muito nesse sentido. Olha, eu preciso de ajuda porque eu faço isso, faço aquilo e meu marido não reconhece. Ou então, eu tô explicando essa situação, não quero pegar esse final de semana, eu tô tendo esse problema e ele não entende, né? Então, eu sempre falo, traga o marido junto pra gente conversar, porque é aquilo, o pai é a ponte. Então, dissimulação ou madrastas, assim, que humilham, essas questões, eu particularmente não peguei. Peguei madrastas, assim, exaustas de não conseguirem olhar mais na cara da criança, mas por transferirem essa exaustão, né, que elas estão carregando pela falta de visibilidade, pela falta de companheirismo e compreensão do marido, na criança, né? Então, a culpa de tudo isso é porque você tem esse filho, né? Se você não tivesse, isso não estaria acontecendo. Mas, assim, de maus tratos, ou então de não entender a situação em si da criança, particularmente, eu não peguei. Sim. Agora, você falando isso é engraçado, porque assim, se a gente for parar para pensar, como é que as mães, quando não conseguem dar esse lugar também, não só o pai, porque também precisa, muitas das vezes os pais tentam também e não conseguem também, fracassado, porque a mãe precisa também liberar esse lugar de entender. Sim. E parece que a gente nada e não sai do mesmo lugar, né, Carol? Sim. Assim, as mães, elas precisam estar abertas, né? O que falta muito é a maturidade. Então, tem uma disputa entre mulheres, né? Uma rivalidade feminina que é ridícula, né? Porque tem a madrinha que pode cuidar, tem a tia que pode cuidar, tem a avó que pode cuidar, mas a madrasta não pode cuidar, né? E é uma questão de rivalidade de território mesmo. Então, o que precisa ser entendido aí é que se encerrou um ciclo, né? Se encerrou um ciclo de um casal, né? De uma casal conjugal, e agora cada um tem a sua casa. Então, essa mulher, ela vai continuar sendo respeitada enquanto mãe, ela vai continuar sendo vista enquanto mãe. O lugar dela de mãe é dela de mãe, ninguém vai tomar. Mas ela acha muitas vezes na cabeça dela que não, que se eu der abertura para essa outra mulher, né, eu não vou ter esse meu lugar de mãe, né? O meu filho vai de repente preferir a ela, o controle que eu tinha sobre esse ex-marido, de questões de final de semana ou de qualquer outra coisa, às vezes muita questão financeira também, porque eu pego muito, tá? Eu não vou ter mais, então eu tenho
que me blindar dessa mulher, eu não posso ter nenhum tipo de convivência, um relacionamento saudável com essa mulher, que seria o ideal, né? Uma questão respeitosa. Então, você tem o seu lugar de mãe, só que eu sou a esposa, né? Sim. A cada 15 dias o seu filho vem para minha casa, e não é porque as regras aqui são diferentes das suas que elas deixam de ser corretas, né? Então, tem muito essa questão da falta de abertura mesmo. E assim, a mãe, muitas das vezes, ela acredita, Carol, que se a madrasta for boa e o padrasto e o pai for também ali o companheiro dela, a criança vai estar perdendo. Ele vai deixar de me dar isso, aquela parte financeira que entra. E muitas das vezes não, porque hoje até a lei constitui que a madrasta também é uma fonte de renda, não só uma fonte de amor, né? Então, assim, é entender que soma força e não para derrubar. E aí o que eu vejo, e você falou muito claramente sobre isso, foi a questão de assim, quando a criança está muito feliz, a mãe liga para dentro da sua casa e aí a criança fala, eu fiz isso e aquilo, a mãe já joga uma culpa na criança e a criança vem toda culpada, como se ela não pudesse mais abrir a guarda para você, e dali é uma questão que é muito mal para a criança, porque às vezes a mãe não sabe nem a metade da maldade que está conseguindo fazer na cabeça da criança. Ela acha que só foi um simples comentário, mas que deixou essa criança desacreditada. Às vezes, uma tarde inteira, eu já vi crianças chorando em atendimento. Eu quero minha mãe, nada aconteceu, simplesmente por uma ligação. Por isso que muitos pais, às vezes, até cortam, não querem atender, por causa dessa dificuldade da mãe entender o espaço da criança também. Isso, para você, também deve ser um desafio nos atendimentos com os pais, né? Sim. A criança, ela carrega uma fidelidade materna mesmo, né? Então, a criança, ela já vem culpada e vem muito mais culpada em festas, por exemplo, fim de ano, né? Então, assim, eu estou preferindo, né? Eu tenho que ir para lá, eu tô indo pro meu pai, tô deixando a minha mãe, né? Então, a criança já vem com a cabeça bagunçada, né? Eu falo, Natal sem mãe parece até que o Papai Noel vai abandonar eles. Chega a ser assim, você fica até com pena como madrasta de trazer a criança passar por uma situação tão constrangedora. Com certeza. E aí eles se sentem traindo mesmo, né? A confiança dessa mãe. Então, muitas vezes, para agradar, né, o outro lado, às vezes não é nem a mãe, às vezes a família da mãe, a avó materna, enfim, né? Eles acabam não se aproximando tanto da madrasta, porque eu não posso gostar dessa mulher, eu não posso criar um vínculo com ela, né, porque a família da minha mãe, de repente não gosta dela, os comentários lá não são legais sobre ela, né, e isso confunde muito a criança, porque, por exemplo, a criança, ela vem pra minha casa, né, ou pra casa de outra madrasta que seja, e aqui ela é feliz, ela é bem tratada, né, ela brinca, e ela não entende, porque que, poxa, eu não posso gostar dessa mulher que me trata bem, que brinca comigo e lá falam tão mal, mas não é isso, ela não é assim. Sim. Então eu já peguei casos onde a criança não podia falar o nome do cachorro da madrasta na casa dela. Sim. Eu já peguei casos onde a criança desenhou, olha que absurdo, assim, a madrasta dentro da barriga da mãe para poder mostrar a madrasta como família dela. Então, olha o que causa, né, assim, uma alienação nessa criança, porque a criança não entende, né, e deveria ser tudo em prol da criança, né, que os adultos somos nós. Sim, eu passei por uma situação há pouco tempo, que eu estava com a minha enteadazinha pequenininha no banheiro e eu estava recentemente operada. E aí ela falou, eu quero ir no banheiro com você. Aí eu falei, vamos. Aí eu tranquei a porta, tô tirando a cinta que eu tava operada. E ela falou assim, olha, minha mãe falou que você tem nome de bruxa. E eu vou sair correndo aqui que eu tô com medo de você. Eu coloquei o pé na porta e falei, agora você vai ter que segurar e ficar com a bruxa aqui. Porque se você sair, o homem do saco vai te pegar. E assim, foi a única coisa que eu consegui falar naquele momento, porque eu só imaginei ela sair correndo daquela porta, ela já estava abrindo o trinco, sair correndo e eu com aquela cinta tentando colocar toda cheia de ponto e se colocar uma criança num risco. Por que eu tô contando isso? Que às vezes a mãe, numa brincadeira, numa coisa de querer, tô com ciúminho, aí conta uma bobeira dessa que faz um estrago muitas das vezes, que a gente às vezes não percebe. Então assim, uma coisa que a criança poderia ter saído correndo e não tá tempo de eu sair correndo por eu estar operada.
Então, assim como acontece comigo, pode acontecer na casa de vocês. Então, assim, a atenção do pai nesse momento é muito importante para ele saber o seguinte: a gente não está disputando. A gente está para somar com você. Você não precisa ter medo. Legalizar a parte financeira é muito importante quando se tem uma separação, para que essas regras fiquem bem estabelecidas, para que as pessoas não se confundam os papéis. Porque eu acho que o medo ainda do financeiro é muito grande, entendeu? Com a questão, eu quero cuidar do meu filho. Eu recebo muita ligação assim, Carol. Eu quero cuidar do meu filho porque o pai faz alienação parental com a madrasta, mas eu não quero cuidar dele, eu não quero que chama ele. Eu falo, então não posso te atender, porque realmente eu só atendo se for a família, e ele vai ter que fazer parte, porque ele faz parte até no DNA dessa criança, então eu não tenho como te atender. Mas o que muitas das vezes a mãe não percebe nessa fala é que ela também está alienando sem perceber. Exatamente. Certo? E isso para a criança é muito traumático, porque a criança carrega. O meu marido já é uma pessoa de 50 e poucos anos, e ele fala assim: eu tenho trauma porque minha mãe falava que minha madrasta ia me jogar. Então ele tinha muito medo quando ele ia para casa do pai, ele ficava acuado e ele escutava uma corrente batendo, porque tinha um negócio de corrente, e isso até hoje ficou gravado. Você vê, com 50 anos ele lembra disso. Ele só pôde ter convivência direito com o pai quando essa mãe adoece. Então olha quanto tempo, muitas das vezes, a criança, dentro da sua própria fantasia, ela cria dificuldades para poder até ter intermédio. Eu já vi também atendimento, Carol, criança que fala que o pai quase abusou sexualmente dessa criança, para que não tenha contato, porque é de um sofrimento tão grande estar com esse pai, estar com essa madrasta, que ela prefere não estar. É melhor estar com essa mãe, porque a fidelidade barriga, uterino, eu falo assim, é muito grande. Se as mulheres tivessem a sensação que isso tem um poder muito grande, elas nem tentavam, porque a criança não precisa nem ser trabalhada nisso, elas já fazem esse papel sozinhas, elas não precisam de vocês, mãe, né, Carol? Sim, eu acredito que assim, tem que ter muita conversa, né? Então a criança realmente, ela tem essa fidelidade, ela se sente culpada, né? E tudo tem que ter muita conversa. E eu sempre falo nos atendimentos, não façam igual. Não façam igual. Não façam alienação cruzada, não falem mal da mãe, não, né? Então, às vezes, o enteado traz mesmo, minha mãe falou isso de você, a minha mãe falou aquilo, então, minha mãe é uma chata porque não tá deixando eu fazer isso. Então, a criança, às vezes, ela joga muito também, né? Pra saber onde ela consegue, né? Então, assim, não façam igual. Olha, a sua mãe, enfim, deve estar preocupada, mas olha, não precisa, né? E assim, aqui na minha própria casa mesmo, a gente já chegou a ter essa conversa do tipo, olha, eu não quero o lugar da sua mãe, né? Eu estou aqui enquanto sua madrasta, eu tenho plena consciência que eu sou sua madrasta, eu não sou a sua mãe, né? Então a sua mãe tem um lugar de mãe e eu tenho o meu lugar. Eu sou sua amiga, você pode contar comigo, também sou um porto, mas eu nunca vou ser a sua mãe, não quero o lugar da sua mãe. Então é importante, né, que a criança tenha isso, porque às vezes a criança tem medo também. Né? Tem a culpa e tem medo. Pronto, meu pai tá com essa mulher, agora ele vai me abandonar, agora ele só vai querer sair com ela, agora ela vai querer o lugar da minha mãe, e ela não tem esse direito, que ela não é minha mãe. Então a criança, de forma inconsciente, ela realmente projeta todos esses medos, né? E ela acaba ficando mais retraída, né? Eu sempre falo para as madrastas assim, olha, nós somos as adultas, então vamos tentar nós fazermos a conexão. Mas a criança chega em casa e nem me cumprimenta. Isso pode acontecer, né? E qual é o seu papel? É se emburrar também e fechar a cara? Não, é ir lá, oi, tudo bem? E aí, como é que tá a sua escola? Né? Tenta se inteirar do que a criança gosta. Então, assim, para criar realmente uma conexão, porque depois que essa criança crescer, virar um adolescente, um adulto, né, e essa mãe não tiver mais tanto controle, porque essa criança já vai ter o celular dela, ela que vai tratar os finais de semana com o pai, o que vai ficar é o vínculo que você criou com ela. Sim, e o respeito que você deu, porque assim, escuta de um lado, mas não escuta do outro. Te chamou de feia, chama de bonita, fala, sua mãe tá preocupada, na verdade é porque sua mãe ama muito você, é sempre dando lugar para essa mãe, porque no fundo, essa mãe tá com muito medo. Eu não vejo só ataque pessoal da madrasta, porque essa função realmente, ela se encerra esse ciclo. O problema muito mais é
não deixar essa criança ter esse olhar materno. Parece que madrasta é a suposição de tô roubando seu filho. E não é isso, porque eu acredito que nenhuma madrasta, eu pelo menos, eu tiro aqui como carteirinha como eu, que eu não tenho vontade nenhuma de ter bagagem de ninguém, eu só tenho um e para mim já foi uma maternagem muito linda, muito maravilhosa. E a gente não precisa ter se ocupar, eu preciso ser sua mãe, eu preciso ter esse lugar. Não, eu quero que você seja uma pessoa que entra aqui em casa feliz e saia feliz, que eu possa contribuir com uma educação, que às vezes quando sua mãe não estiver bem, você precisar de um colo, você vai ter. Quando sua mãe também precisar de alguma coisa, de uma palavra que você contribuir, a gente poder também relacionar sobre isso e vice-versa. E é saber a criança também a filtrar, porque até chegar nessa fase, né, Carol, da criança conseguir filtrar, que é muito desgastante. Tem muitas mulheres, você até escreveu num das suas postagens, a madrasta não desiste por falta de amor, não é por cansaço, é um esgotamento e assim, fora a falta de reconhecimento que não temos. O dia da madrasta não é nem lembrado, né? Não. É muito estresse, assim, né? Então, são muitas situações que a gente passa, né? A balança pesa demais para pouco retorno, né? Então, eu sempre falo, gente, busquem ajuda. Não é vergonha buscar ajuda, porque ninguém te prepara para isso. Ninguém te prepara para ser madrasta. E a própria mulher, quando ela vira madrasta, às vezes eu já peguei muitos casos também que a própria madrasta tem preconceito com ela mesma. Sim. Não, eu não sou madrasta, eu sou boadrasta. Eu sou, né? Então, ela tem um preconceito com ela, porque as pessoas olham feio, porque você fala que é madrasta, as pessoas já não entendem. Nossa, mas por que você se preocupa tanto? O filho nem é seu. Então, assim, a invisibilidade, ela vem de todos os lados, né? O ataque vem de todo lado. Então, eu falo, busque os seus direitos, né? Você é parente por afinidade, você é casada com essa pessoa, né? Na linha de sucessão, se o pai e mãe morrem, quem tá na frente é madrasta e padrasto. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro da nossa casa, né, com essas crianças. Sim. Então, é muito importante que, assim, essa madrasta sente nessa cadeira, né, enxergue o lugar dela para que ela consiga prosperar também junto com esse pai. E eu sempre falo uma outra coisa, assim, não carrega a bagagem que não é sua. Porque com você ou sem você, o pai tem filho. Então, a gente também tem que deixar para o outro a responsabilidade que é do outro. Porque eu atendo madrastas extremamente sobrecarregadas, né, de situações que não são dela. Sim. Que o pai vai acomodando, porque ela tá resolvendo. E daqui a pouco essa mulher tá com uma demanda mental absurda que nem é dela. Exato, Carol. E engraçado que, assim, é porque eu falo assim, é madrasta maravilha, né? A gente se torna madrasta e acha que tem que ser tudo maravilha. Nada pode sair do eixo, nem contrariar essa criança. Porque é engraçado, às vezes, a madrasta não coloca o filho num pedestal de rei, mas coloca o enteada de uma forma de reizinho ali para poder sobressair, para que ele goste, para que seja amado. E aí é uma outra coisa que também te leva à frustração, porque a expectativa que você cria é que vai ser furado, né? Que ninguém vai corresponder a isso. Com certeza. Por isso que, assim, disciplina positiva é tudo nessa vida, né? Eu acredito que crianças, elas precisam de rotina, elas precisam de previsibilidade, precisa de regra, de combinado. Então, aqui em casa tem quadro de rotina, tem tudo, tem reunião de família. E assim, na casa da minha mãe eu não preciso fazer, lá as coisas não estão assim. Não é porque não é igual que é errado, né? Então, aqui as coisas funcionam assim. Então, e funciona muito bem, tá? Porque eles entenderam, assim, depois de muita luta, né? Porque eu demorei também para entrar nisso, né? Como todas as outras, eu tive dificuldade de me encontrar, né? Eu fico quieta, não fico, eu cobro, não cobro, eu chamo atenção, eu não chamo. É muito dilema para ser administrado, né? E o pai também não sabe fazer nada, não sabe? Não, mas eu também não sei, né? O que eu faço para te ajudar? Ou então fica aquele telefone sem fio, né? Olha, seu filho fez isso, aí não chama atenção, vai lá na orelha do pai. E o homem também cansa, né? Então, assim, o importante é que tenha regras e combinados para a criança entender que os dois são autoridades dentro da casa. O pai e a madrasta. Os dois estão acima, os dois são adultos. E o respeito tem que ir para os dois, né? Só que a gente consegue o respeito quando a gente é respeitado. Então, Carol, eu falo assim, a primeira posição que tem que ter é a ordem da hierarquia. Madrasta e marido. É um casal.
novo casamento. Sim. Daqui os dois têm que ter a mesma comunicação com a criança, porque se a criança percebe que está ganhando de um lado com o outro, como se fosse pai e mãe ali também, e daria a mesma confusão. Então, precisa primeiro essa comunicação estar bem alinhada. A segunda, principalmente quando você deve ter passado por isso, pelo o que você me contou aqui um pouco, que quando a gente também tem filhos com esse homem, porque aí começa um outro dilema, porque se esse homem ainda carrega essa culpa, o que acontece? Ele transfere em excesso para essa criança e coloca a criança que está nascendo em segundo plano. E aí, para a mãe, minha filha, conseguir tirar isso, né, Carol? Como é que faz? Olha, eu já atendi, assim, muitos casos disso. É muito triste, tá? Do pai realmente, assim, rejeitar a criança, que é filho dele com a madrasta, né? Quando o primeiro filho, o filho do primeiro casamento vem. Sim. Então, assim, inconscientemente, ele deixa todas as demandas para essa mulher, o mundo tá caindo e ele tá lá jogando videogame com a criança. Não, porque meu filho vem a cada 15 dias. Não, porque meu filho vai se sentir rejeitado. Deixa ele fazer não, isso. Isso não pode acontecer. Então, assim, você não buscar ajuda, você não entrar, não alinhar expectativas, né? Não ter uma relação onde os dois falem a mesma língua, os dois realmente são autoridades dentro dessa casa, estão alinhados com a educação da criança dentro da casa, nesse momento é muito difícil. Então, beira quase o divórcio mesmo. Sim. Porque já tem de madrasta grávida passando por essa situação, né? Olha que absurdo. Sim. Então, assim, você quase sai de um casamento grávida porque a outro filho vem e você fica largada, né? Rejeitada. E a mulher... A criança já na barriga já começa a sentir essa rejeição, né? Sente essa rejeição. Então, isso é muito triste, sabe? Sim. É muito importante, assim, que quando essa madrasta engravide, inclua essa outra criança, né? Olha... Tenha uma conversa, porque independente de ser um segundo filho, de um relacionamento de um casal tradicional ou de uma família mosaico, a criança, o irmão mais velho, ele vai se sentir um pouco rejeitado, ele vai sentir ciúme do irmão que está chegando em algum momento, porque a demanda do bebê é muito pesada, né? Sim. Então a atenção que ele tinha vai diminuir um pouco, mas é importante trazer essa realidade para a criança, para que quando aconteça isso, ela já esteja esperando, ela já saiba que isso, né, poderia acontecer no sentido de, olha, seu irmão vai demandar mais, porque é um bebezinho, né, depende de nós para todos os cuidados. Então, eu acho que a conversa é fundamental em todas as situações. É por isso que eu falo, quando o pai e a esposa, que se torna madrasta, estão bem alinhados, pode uma das casas não estar alinhada, porque vai funcionar. Agora, quando o pai, que é a ponte dessas dois caminhos, que é das duas pontas, não está bem resolvido, é muito difícil. E muitas das vezes a mulher se acha a Mulher Maravilha que vai dar conta, que vai fazer. Sim. A gente teve há pouco tempo, em um outro episódio, uma madrasta falando que viajou, que fez tudo e depois ficou com uma alergia absurda porque ela se doou tanto, o pai se divertindo e achou que foi a melhor viagem do mundo, e para ela quase perdeu a vida por essa viagem. Poxa, porque queria responder todas as demandas da primeira viagem com a criança, com o enteado, e queria responder todas as demandas dessa criança para que essa criança não tivesse falta, medo dessa mãe, medo da criança. Então, assim, quanto que a gente às vezes se coloca no papel de esgotamento físico e emocional para que o homem olhe pra gente também. Então, às vezes eu acho que não é nem tanto a madrasta, é muito mais o pai, dele entender. O problema é que a gente fala muito mais pra vocês, madrasta, porque, na verdade, assim, eles só escutam vocês, eles não vão ficar 2 horas escutando a gente, né, Carol? Eles acham que são muito bem resolvidos nessa situação, e às vezes eles mesmos fazem uma triangulação bem errada para poder tentar diminuir o conflito, e aumenta muito mais o conflito, né, Carol? Sim. Eu acredito que a madrasta, ela tem que saber falar não. Isso é uma dificuldade muito grande, né? Então, o mito do eu cheguei depois e eu tenho que abaixar minha cabeça faz com que elas não falem não, né? Sim. E a gente precisa falar não. Não, eu não quero cuidar nas férias. Não, eu não tô a fim de cozinhar hoje. Não, eu não vou ficar hoje porque você vai trabalhar. Não e não. Então, assim, quando você pega o problema elas pegam toda a responsabilidade e quando esgota, quer falar não.
Aí o homem cobra. Ué, mas você fazia sem reclamar, por que que agora você tá falando não? Só que às vezes essa mulher engravida, tem toda uma questão de puerpério, é uma outra criança nessa casa, às vezes essa mulher que era do lar começa a trabalhar, então tem toda uma questão, e esse homem, ele ia ter que se virar com ela ou sem ela, né? Então a madrasta, ela tá ali, ela pode ser rede de apoio do pai? Pode, claro, né? Deve, se quiser, criar uma conexão com essa criança, ser rede de apoio, mas ela também tem que respeitar os limites dela, porque da mesma forma que em um casamento tradicional, né, quando vem um filho, as atribuições devem ser divididas, né? Então, por que quando essa criança vem, eu tomo toda essa responsabilidade para mim, e o pai, né, é a madrasta babá, que a gente fala, né? A criança chega e ela dá o banho, ela dá comida, ela faz a lição de casa, e aí ela se frustra porque ela não tem reconhecimento, né? Porque às vezes nem esse pai tem a coragem de falar, não, olha, foi minha mulher que ajudou na lição de casa, não fui eu. Né? Exato. Então essa mulher não é vista. Então eu acredito que assim, o saber falar não é primordial para a madrasta, e o pai tem que também aprender a falar não, né? Porque ele dá muito sim com medo. E deixar ele fazer a função paterna dele também, né? Não querer suprir uma necessidade para que as coisas criem uma harmonia. Muitas das vezes é na desarmonia que você vai encontrar a solução dos problemas, porque assim, se é cansativo para você, também ele tem que ver que é cansativo para ele. Se você tira essa função dele, como é que ele vai saber que é cansativo para ele se você fez tudo? E ele não tem trabalho absoluto, ele só vai ali, brinca, ou então é o provedor que leva para passear, paga uma coisa ou outra, e você se esfolou toda. Cadê as obrigações compartilhadas nesse momento? É uma casa que existe 2 pessoas e uma criança dependendo. Então, cadê a responsabilidade? Na hora de responsabilidade, banho, toma banho, comida, isso é eu. E o pai fica sentado e aí eu só dou na hora que eu preciso. Então, às vezes, a madrasta nessa situação é saber entender também que ele tem que fazer essa função para ele entender que existe sacrifício. Como é que você vai ser reconhecida daquilo que você faz sem ser pedido, né? Sim. E até por uma questão de ser saudável, né? A criança precisa do vínculo com esse pai, a criança precisa enxergar o pai como uma autoridade, a criança precisa. E aí, se ele começa a se diminuir e a madrasta começa a sobressair, na casa da minha mãe é a minha mãe, aqui na casa do meu pai é a tia fulana ou é a fulana. E o pai, e o papel do pai, né? Cadê? Da segurança, de conversa, né? Então, é muito importante para o desenvolvimento infantil o papel do pai, né? Sim. E se essa criança só tem a visão das mulheres, né? Como que fica? Cadê? Esse pai é fraco, esse pai é um coitado. A madrasta é boa até a página que ela tá servindo. Na hora que ela parar de servir também, dizer o primeiro não, ela passa a não prestar, não é boa mais. A madrasta mal. Então, ela vai para aquele papel de bruxa má, né? Sim, com certeza. É muito importante que tenha um alinhamento e que tenha, assim, rotinas mesmo do casal, né? Que eles saibam dividir a responsabilidade, que a criança enxergue os dois ali, enquanto autoridade, que os dois estejam alinhados com isso, né? Então, eu cheguei depois, mas eu não sou a babá do seu filho, né? Eu não vou suprir o papel da mãe do seu filho, substituta, a cada 15 dias. Eu tenho o meu papel, né? E o meu papel, ele vai até aqui. Então, isso agora, outra coisa que eu vejo, Carol, assim, é que as madrastas, algumas, tá? Nem todas, mas elas têm muito ciúme, muitas das vezes. E esse ciúme é muito projetado e provocado pelo pai, porque ele cria uma expectativa de um filho ideal, protegido, idealizado, que não pode frustrar essa criança, e essa mãe começa a competir com a criança também, por ela não saber. E não é que ela tenha vontade de ficar nessa briga com a criança. Muitas das vezes é porque esse pai provoca, sem às vezes perceber também, né? Às vezes ele acha que está fazendo certo e não está fazendo. Então, cria a birra da mãe com a criança, achando que a mãe está mandando a criança, e não é. Muitas das vezes é o pai que está tendo uma comunicação muito errada em casa, tentando acertar, ou então errada mesmo, porque às vezes eles também conseguem ser ruinzinho também, né, Carol? Nem todo pai que é pai assim, né? Tem pai que também não gosta de ser pai e gosta de colocar na conta da madrasta para dizer, você que me afasta dos filhos. Ainda tem esses casos que a gente encontra, esbarra aí por aí, né? Sim. Eu acredito que tem uma questão da madrasta projetar a frustração do não ser vista, né, em tudo na criança, então pegar um ranço dessa criança, né, de forma inconsciente, porque
E tem uma questão de ciúmes mesmo. Então, eu já atendi madrastas que têm ciúmes da criança com o pai, né? Então, é uma disputa muito grande de atenção, de poder, de espaço, porque essa criança tá aqui, ela tá atrapalhando a minha vida quando ela tá aqui. Sim. Porque eu estou perdendo meu espaço. Tira então, minha atenção. Isso tira minha atenção. Eu acredito que tanto em um caso quanto outro, a gente tem que trabalhar essa madrasta, né? Sim. Porque a gente entra naquela mesma questão da mãe com a madrasta. Então, são amores diferentes, são espaços diferentes, territórios diferentes. E assim, eu já peguei casos da madrasta, por exemplo, a criança vem a cada 15 dias, criança pequena, né? 5, 6 anos. E, não, eu não quero que meu marido vá lá fazer dormir. Eu não quero que meu marido durma lá, porque tem que dormir comigo. Mas, poxa vida, a gente tá falando de uma criança de 5 anos. A gente tá falando de uma criança de 6 anos, que tem medo de escuro, que tem medo de monstro, que na casa da mãe dorme junto com a irmãzinha, dorme junto com a mãe, dorme junto com a avó, né? Sim. Vamos lá, vamos conversar, vamos colocar uma luminária, vamos deitar todo mundo junto, deixa o pai ter esse espaço e depois o pai volta pro quarto. Então, assim, tem que ter uma empatia muito grande, né? Sim. É uma criança. E essa questão do ciúme tem que ser trabalhada, né? Porque senão o relacionamento não dá certo mesmo. Porque a criança, o filho, ele sempre vai ter o lugar dele, né? Tudo bem que a gente tem homens que realmente excedem, tem mesmo assim, que a criança vem e ele vira pai, só pai, quando ele tá com a criança, e vira marido, só marido, quando a criança não tá. E aí não funciona, né? Ele tem que aprender a fazer gestão do tempo e administrar as duas coisas, né? Sim. Mas também tem situações onde a madrasta realmente, assim, tem uma disputa de território muito grande com a criança. Quando existe essa disputa de território, muitas das vezes é a mulher que quer ser cuidada, ela olha para esse marido como se fosse um pai protetor. Aí isso já não vai funcionar de qualquer maneira, tá? Com a criança ou sem criança, não adianta, não é a criança que se torna o problema ali, o problema é aonde você colocou o seu marido. O segundo momento é quando a criança também, o pai usa a madrasta para dizer que ela também não é boa. Eu vou te dar um exemplo que eu atendi há pouco tempo, um rapaz que chegou com a filha para ser atendida e falou assim, olha, lá em casa eu só tenho namorada, mas eu falo para elas, o dia que minha filha estiver aqui, você nem me encosta. Aí eu falei assim para ele, sabe o dia que você vai casar novamente? Quando você aprender a se encostar. Porque, assim, a questão é que sua filha se torna uma rainha dentro da sua casa porque você tem medo de perder ela pra mãe. Que disputa é essa? Você tem seu papel de pai, vai ser sempre pai, ela vai ser mãe. E aí ele, nesse contexto, ele vai ganhando essa criança pra ele e ele acha que, às vezes, você vê que ainda é conflito de relacionamento que ainda não teve um bom desfecho, não encerrou. Né? Não encerrou. E fica um tentando puxar a criança pro outro lado. E geralmente quando entra essas questões de disputa, você vê que realmente são ciclos que para um pode ter encerrado e para outro não. E aí começa toda a confusão na cabeça de uma criança. A alienação, assim, barbária que a gente vê fazendo com a criança e muitas das vezes os pais estão achando que estão fazendo até o pai, tá? Não estamos defendendo aqui nenhuma parte, nenhuma até a madrasta, todos os três nesse momento e a criança vai adoecendo a ponto também de triangular dentro desse sistema todo, né? Para sobreviver. Sim, porque é realmente para sobreviver, né? Então ela veste uma máscara na casa da mãe, veste outra na casa do pai, para conseguir lidar com os dois lados. Essa questão muito forte, assim, não só com namorada, mas tem pai também que, sendo casado já, ele fala, do meu filho cuido eu. Sim. Não se mete. Já ouvi madrasta falar que o marido virou e falou, não se mete, deixa que eu me viro. Mas não é assim. Né? Não é assim porque ela mora naquela casa, ela não é invisível dentro daquela casa, a casa é dela também. Então, assim, isso é a questão também da culpa paterna. Então, eu preciso deixar essa criança aqui comigo, trazer pra mim, pra que ela queira vir pra cá. Porque vem a cada 15 dias, nossa, se eu pedir pra lavar uma louça, se eu pedir pra arrumar o banheiro depois do banho, pronto, a minha casa vai ser chata. E aí a criança não quer vir, mas a casa do pai não é colônia de férias, né? Então, tem que ter regra, né? Agora, Carol, vou dividir um caso clínico com você, para você entender assim. Uma criança de 10 a 12 anos, a madrasta e a mãe saíram no tapa, e essa criança percebe, vê, né? Foi na escola.
E aí essa criança toma uma aversão a essa madrasta, que hoje mora com o pai, e não quer ver. E aí o pai fica revoltado, porque na verdade ela convive com o padrasto, mas como não vai conviver com a madrasta? Mas o padrasto não agrediu ninguém, o padrasto não alienou ninguém, e essa madrasta fez mal para a pior pessoa que poderia ter feito para essa mãe. Então, assim, e aí fica uma disputa que vai para a justiça, muitas das vezes, e nem juiz dá conta, fica atrolando esse processo lá, porque o juiz vai empurrando. Não é prioridade, desde que daqui a pouco ele se resolve, porque eles vão dando ordem de prioridade de gravidade. Isso não é uma gravidade, então, assim, aquela criança vai perdendo a função de vínculo com o pai, porque o pai também vai achando que tem que imputar essa madrasta à força. A mãe, com medo dessa madrasta, já que me fez mal, pode fazer para essa minha filha também, acaba não querendo deixar. Então, olha quantos conflitos a gente tem quando a gente se envolve com o homem que tem filhos. A gente tem que entender qual é o nosso lugar. E muitas das vezes não é eu ter, mas eu vou ser boba, eu vou deixar o outro me agredir. Gente, o silêncio, ele tem um poder... É uma prece. Exato. Se as pessoas soubessem o quanto que o silêncio atormenta, eu acho que ele é mais barulhento do que qualquer outro barulho, qualquer explosão. Sim, né? Sim. Eu acredito que, eu sempre falo, né, e eu acredito que assim, o silêncio realmente é uma prece, né, então não provoque. Você está sendo provocada, para que você vai buscar junto? Sim. Né? Para que você vai lá dar sua cara a tapa? Para você escutar, para você sair do carro, para você se estressar? Porque como que você vai ouvir uma ofensa calada? Também tem essa, né? Sim. Então tem gente que tem um sangue mais frio, que vai conseguir lidar com a situação, e tem outras pessoas que não. Então se você já tá vendo que a coisa tá feia, o que você vai fazer lá? Né? E o problema dos adultos, eles têm que ficar entre os adultos. A criança não tem que participar, né? Sim. Então, às vezes, é um passo para trás que você dá, né? Não vou buscar, não vou ter contato com essa mãe nesse momento, não quero, para eu não me indispor. Porque já peguei casos também, Morgana, assim, da situação que o pai tá lutando por guarda na justiça e tem uma briga entre a mãe e a madrasta. Sim. É tudo que essa mãe queria. Porque aí ela joga isso no processo e isso afeta diretamente a convivência mesmo com o pai. Porque o juiz vai olhar para aquilo e vai falar, não é seguro. Como que eu vou mandar essa criança para lá? Então, assim, você está afetando a própria convivência do seu marido com o filho. Então, dê um passo para trás, né? Deixa as coisas esfriarem. Essa mulher não quer ter contato com você, não tenha contato com ela. Espera, né? Porque tudo tem seu tempo, né? O problema é que as pessoas são muito ansiosas e querem para ontem, porque se tem de um lado, tem que ter do outro. A regra não funciona dos dois lados da mesma forma, nunca vai funcionar. É como se uma madrasta quisesse ocupar o lugar de mãe. Não vai funcionar, não adianta. Um lado vai sempre ser mais forte que o outro, não tem jeito. Sim. Então, a gente saber. E qual é a função, a prioridade de um pai, o papel de um pai e o mar de uma mãe? É diferente, os vínculos são diferentes, não tem como comparar mesmo. Então, quando a gente tem essa noção, fica muito mais fácil, né, Carol? Muito mais fácil, e também ter a noção de que o padrasto, ele vai pro pedestal. Sim. Ponto. Essa é a realidade. O cara que assume uma mulher com filho, ele é o cara. Ele é o herói. Né? Ele é o cara. Ele é herói. Então, assim, a gente nunca vai estar no mesmo lugar desse cara. O cara pode ser um grosso, pode ser, assim, né, ter vários problemas com a criança, às vezes com a mãe, mas ele tá ali. Se ele pagar um sorvete, nossa, ele fez o papel que o pai não faz. Sim. Porque o pai, ele já é crucificado quando ele separa, porque ele já não vai criar na mesma casa. Sim. Então, esse espaço, ele, infelizmente, ele perde, né? E aí, o cara que assumiu, ele é o pai. E não é assim que funciona. Então, assim, não dá pra madrasta ficar nessa comparação, né, com o padrasto, ou querer disputar poder com a mãe. Recua, faz na sua casa, cria vínculo na sua casa, faz o seu. Você ali com seu marido, né? A alienação parental entrou, gente, vai buscar justiça. Busca ajuda judicial. Infelizmente, o judiciário, ele pende pro lado da mãe ainda, em muitos momentos, né? Mas isso tem mudado também.
né? Inclusive tem mudado o nome pejorativo, melhor, né? Parece que já está saindo, tá dando lugar nas redes de madrasta para rede de apoio, né? E eu achei isso fantástico. Outra coisa que eu tenho percebido muito, assim, Carol, é o ideal de mulheres muito novas quando tem filhos, e aí não dá certo na relação com o pai e a criança, e aí resolve entrar em outro relacionamento, e nesse relacionamento a criança começa a chamar o padrasto de pai e não deixa esse pai de forma alguma chegar, porque não dá pensão, porque ele não comparece, porque o padrasto paga tudo, paga de plano de saúde, tudo, então esse pai não pode ser presente na vida dessa criança. Se soubesse o tamanho do estrago, né, Carol? Se soubesse o tamanho, porque essa criança vai crescer. Essa criança vai procurar esse pai, essa criança vai entender o momento. E aí é uma coisa que começa, em vez de estar criando um adolescente, está criando um adolescente logo depois revoltado, porque começa a descobrir que o amor primordial que é essa mãe também não deixou dela ter o lugar com esse pai, dela experimentar e falar, opa, eu posso escolher entre o pai e o padrasto, eu posso entender que eu posso circular entre as duas, eu posso ter uma mãe e uma madrasta, eu não preciso dar mais ênfase a uma madrasta do que uma mãe, e vice-versa. Sim, né? Sim. Passamos por isso aqui, né, a gente teve uma situação assim aqui na minha casa. Então, vou abrir um pouco aqui, né, porque isso é o que muita gente passa, infelizmente. Quando eu conheci meu marido, meu enteado, ele tinha 3 anos de idade, e era uma alienação bem pesada. Então, como a criança não tem o celular, você não consegue ter contato, o contato é com a mãe. E aí a mãe desliga, a mãe não atende, enfim, né, tudo que a gente já sabe que acontece. Meu marido, ele buscou justiça e tudo mais, não entrou com alienação, entrou só com revisão de guarda. Mas sim, essa criança já estava sendo ensinada a chamar esse padrasto de pai. Sim. E até hoje, assim, é o meu pai do coração. Então, isso mexe muito com a cabeça da criança. Muito, muito, assim. Sim. Porque o cara tá ali todo dia. Ele tá fazendo um papel excelente. Ele ajuda a educar, ele cria, mas ele não é o pai. Sim. Então, a gente precisa situar essa criança de que, olha, ele tá aqui, ele te cria, ele me ajuda, mas você tem o seu pai. Ele não é o seu pai, né? Se lá na frente, por uma opção, essa criança decidir chamar esse padrasto de pai, é uma coisa. Agora, essa criança ser induzida é totalmente diferente, né? Então, igual na minha casa, nunca que eu vou incentivar que me chamem de mãe. Eu não sou a mãe. Né? Eu tenho o meu papel, eu sou a madrasta, a tia Carol, a Carol, mas eu não sou a mãe. Então a gente tem que saber colocar os lugares, porque isso bagunça muito a cabeça da criança, atrapalha demais, né? E se houver um divórcio, esse padrasto, ele não vai continuar fazendo esse papel. Se essa mãe ficar doente, cair numa cama, com quem que é a guarda dessa criança? É com o pai. Ela tem pai. Sim. Né? É muito triste isso, porque a gente vê muitas mulheres, infelizmente, se fazendo de guerreira, bate no peito que eu sou mãe solo, eu sou mãe, né? E o pai tá lá, brigando na justiça para conseguir ter acesso à visitação do filho. Eu já tive de filhos gêmeos que a mãe falava assim, não, eu tô brigada com ele e eu não quero que meus filhos tenham contato com ele. E eles estão vindo pra terapia, então por causa de quê? Porque eu quero que eles aprendam a conviver sem o pai. Falei, mas você está passando pelo direito deles. Então, assim, quando a gente está na linha de frente da saúde mental, como psicólogo, terapeuta, a gente consegue, o que atende criança, vocês não têm noção o quanto que isso afeta uma criança. Uma brincadeira tão bobinha de, você é bruxo, você... Gente, o quanto faz mal a uma criança, coloca uma criança em risco. Imagina se fosse numa rua, se uma questão de chama de mãe, pai, esse pai sai, esse padrasto sai, essa madrasta sai, esse buraco que fica na vida dessa criança é um abandono. Então, isso tudo tem que saber, o dinheiro, ele não é fator. Como eu já tive também, Carol, pacientes que o pai, por raiva da mãe, não dava financeiramente, mas não deixava de ser pai. Todo de 15 em 15 estava com a criança, levava para comer, levava para passear, mais dinheiro para a mãe, para pagar a escola, não porque ele queria dividir as coisas, era uma briga, ele só vou pagar no dia. Mas era uma mãe amadurecida que falava, não, meu filho vai participar dessa educação com o pai, independente dele dar ou não, vou esperar a justiça resolver. Então, o que eu falo?
tudo na vida tem ganhos e ônus e bônus, né? A gente entender que não é só porque um padrasto ou uma madrasta chega querendo comprar o mundo que ele tem que ocupar um lugar desse mundo. Esse mundo já tem um lugar. Independente, eu falo até de filhos adotivos, que muitas das vezes, por ser adotado, meu pai é esse e aquele. Não, você tem uma árvore genealógica atrás de você, que se você precisar até de parte de DNA, você vai precisar saber da sua história. Sim. É importante saber da sua história, sim, até para você entender tudo que você carrega. Então, as pessoas têm muito desqualificado e colocando funções, querendo atribuir, pais querendo comprar criança, mães querendo comprar, o tempo todo numa guerra e colocando as crianças num lugar que elas não deveriam ter. Né? A criança, ela vira uma moeda de troca. Sim. Né? Se você paga a pensão, você visita. Se você não paga a pensão, você não visita. Sim. Né? Se essa mulher estiver com você, meu filho não vai. Então, a criança, ela vira mesmo uma moeda de troca. Isso é um absurdo. Isso faz muito mal para a criança. Sim. Né? Porque a criança, ela tá ali se desenvolvendo, o seu psicossocial, ali, o seu emocional, a partir também do que ela tá vendo, dos exemplos que ela tá tendo. E aí, o buraco emocional de uma ausência paterna ou materna, porque, enfim, tem alienação dos dois lados, né? Sim. É um buraco pro resto da vida. Porque para essa criança construir um vínculo depois é muito mais difícil, foi perdido, é o tempo que foi perdido, né? Então, o problema, né, novamente, dos adultos, eles têm que ficar entre os adultos. A criança não tem que saber que tem processo, a criança não tem que passar por isso, né? Porque é muito triste essa situação para a criança quando ela presencia e ela escuta, né, esse tipo de comentário, né? Quando a mãe traz... dividindo com a criança como se a criança fosse um adulto, porque o cérebro dela não acompanha, né? Sim. E ela toma partido de algum lado, e geralmente ela toma o partido do lado materno. Muito, infelizmente, né? Muito. A mãe tem uma força e eu falo assim, se ela soubesse o tamanho da força, elas não duvidaria jamais. Eu falaria, sim, até entregaria. Você quer ser um pouquinho madrasta? Vai lá. Tem um pouquinho de trabalho, me dá folga. Me dá folga, deixa eu falar assim. Eu gostaria muito que meu filho tivesse uma madrasta, apesar dele não ter muito vínculo, mas assim, que ele pudesse usufruir bastante, porque eu acho que sempre é uma soma, nunca vai ser uma competição. Certeza. Não tem como competir, mesmo eu falo assim, filho, a gente tem que criar para poder nos respeitar e a gente fazer um bom cidadão. O resto que vier é bônus. Então, assim, eu não espero muito para não criar expectativa de frustração. Então, uma boa relação e uma contribuição para a sociedade, eu acho que é fundamental. A criança, quando não consegue ter isso dentro de casa, ela sofre muito. Outra coisa que eu vejo muito é a criança, ou a mãe, usando a criança também para fazer ciúme na madrasta. Você deve ter percebido. Percebe bastante, né? Uhum. Ele fica de um leve trás, tudo a mãe conta, a criança fica de leve trás para lá. Isso também é um ciclo vicioso que muitas das vezes a madrasta também não consegue cortar. É impressionante, porque quer escutar o que está acontecendo lá. Só que sabe, se escuta de lá, tem que passar para lá também, né? Sim. É diferente da comparação. Sim. Né? Eu sempre falo para as madrastas, não levem a comparação que a criança faz como um desrespeito a você. Porque a forma dela comparar, ela está trazendo a vivência dela, como é na casa dela. Então, às vezes, a criança compara mesmo. Nossa, o feijão da minha mãe é mais gostoso. Sim. Nossa, minha mãe faz assim, olha, tia, vou te explicar. E tá tudo bem, né? A gente faz de maneiras diferentes. Então, mesmo que você, assim, esteja querendo, né, falar qualquer outra coisa, nossa, que legal, sua mãe faz assim, poxa, olha, eu faço assim. Então, vão ter coisas que você vai fazer que vai ser melhor, e tá tudo bem, né? E esse leve trás tem que ser cortado. Sim. Né? Então, minha mãe pediu pra falar isso, minha mãe, olha, fala lá com seu pai resolve com a sua mãe, por mais que te incomode, porque se a base da sua casa tá sólida, isso não vai afetar. Sim. Se o seu relacionamento ali tá ok, se vocês estão alinhados, se tá tudo bem entre vocês, isso não vai abalar, porque você é a esposa nesse momento, né? Então a gente tem que saber separar essa questão que você trouxe, né? Geracional, familiar, isso pesa muito mesmo, né? Eu, como educadora parental, terapeuta emocional, eu faço um trabalho de criança interior ferida, muitas vezes com essas madrastas, porque eu percebo que a questão é bem mais profunda.
né? Então, às vezes, é um senso de rejeição muito grande, de abandono, de traição, que não é dali, que tá vindo, de lá de trás. E aonde que manifesta? Nessa criança, né? Então, eu tô disputando território com essa criança, porque a minha criança está disputando com essa criança, né? Então, assim, eu trabalho muito isso com elas, às vezes eu trabalho com os pais também. E quando você trabalha isso, elas falam, nossa, eu não acredito. Olha, faz todo sentido. Sim. Né? Porque a minha história, a minha criança não tá deixando eu prosperar, né? Eu tô disputando com outra criança. Sim. Parece então, assim, não, eu sou muito maduro, né, Carol? Às vezes os pais, não, mas eu não tenho nada a ver. Eles, na primeira defensiva, eles falam, não, eu tenho um papel de pai, eu sou responsável, eu faço. Esse que, inclusive, falou que a namorada não poderia, o discurso dele é assim, eu sou um super pai. Eu sou um super pai, minha filha em primeiro lugar, em todo lugar. E aí eu pergunto, e você? Qual é o seu lugar? Então, assim, por que você está dando tanta voz a essa criança? Você está cuidando da sua criança para poder cuidar do seu filho. Então, muitas das vezes, esses traumas, a gente projeta, principalmente o ciúme, né, Carol? Se a gente for parar para pensar, projeção de madrasta, quando tem ciúme, disputa, pode ter certeza que é uma carência afetiva, de uma questão familiar. O controle. O medo controle de materno perder. Também, o medo, tudo vem daí, assim, sim. Eu falo que a infância realmente, né, eu não sei nem qual é a autora agora, que eu não lembro, mas que realmente é um chão que a gente pisa pro resto da vida, é verdade. Sim. Tem que tratar. É engraçado que, assim, também quando começa a parte da madrasta, quando fica com ciúme e desse leve e traz, outra coisa que eu vejo muitas das vezes é o pai sai de perto, isso também já percebi, a madrasta querer falar algo que depois isso pode ressoar com várias conotações. Tenta ser mais neutra, mãe, madrasta, nesse momento, porque assim, quanto mais você falar, mais fogueira você coloca. Eu falo assim, imagina você tá colocando gasolina e tá querendo apagar o fogo, não vai apagar. Com gasolina. Exatamente. Então, assim, o que eu preciso fazer é tentar ser neutra, tentar falar palavras positivas, por exemplo, do feijão, que nem você falou, eu já falaria assim, mas sua mãe tem essa maneira de fazer o feijão, eu também tenho outra de fazer. Quando você tiver uma apoiozinha, que você aprender a fazer, você vai também ter um toquinho diferente, porque todo mundo faz um pouquinho diferente, né? Então, é você criar o seu jeitinho de destacar e levar para a criança a responsabilidade dela, para que ela comece a se conscientizar. Pô, ela não fala mal da minha mãe, ela fala de uma maneira que ela me faz pensar. Quando chegar lá, vai chegar um momento que ela vai começar a falar assim, mas ela não fala de você, por que você está falando dela? Ela vai começar. Chega, hein? Sim, chega. Essa hora chega, viu? Chega. Eles são bastante questionador, entendeu? Eu sou fantástica, porque assim, eu sou um laboratóriozinho, eu falo que minha vida é um laboratório, fora isso, que são 15 anos de estradas aí, mais de 15, então assim, o que eu já vi, eu já vivenciei, eu falo assim, se você, mãe, madrasta, seja qual o seu papel sob a sua força, você saberia se cuidar. Sim. Você falou uma coisa fantástica. Nossa criança ferida pode nos sabotar a tal ponto de nível de a gente não ter um bom relacionamento, seja com maridos, com filhos e sem filhos também, porque eu vou precisar dessa atenção o tempo todo, né, Carol? Eu falo assim, autoconhecimento é tudo nessa vida. Né? Eu agradeço até a oportunidade de ser madrasta, porque foi aí que eu fui buscar tanto autoconhecimento, que eu falei, eu preciso, né, entender educação parental, disciplina positiva, e aí eu vi o curso de terapeuta emocional, falei, nossa, que legal. Sim. E esse curso, para mim, eu aplico, lógico, hoje em dia, mas para mim, foi assim, para mim, sabe? De águas. Eu me conheci, eu vi onde são os meus gatilhos, eu entendi, sabe? Eu tenho umas questões também de relação com a minha mãe. Então, assim, pra mim foi, nossa, importantíssimo. E eu sempre falo, gente, busquem autoconhecimento. Assim. Busquem ajudar a sua criança interior ferida, porque às vezes ela tá num buraco tão profundo que ela se sabota mesmo, porque ela só quer ser atenção, ela só quer ser vista. E nada melhor do que uma criança para te colocar nesse lugar de ser vista, né? Exatamente. Porque essa criança provoca a sua criança, minha filha, eu falo, não adianta dar bala, porque a sua criança tá invocada e você precisa cuidar dela. E assim, Morgana, isso é muito engraçado, né? Porque quando eu falo isso pras madrastas, porque muitas madrastas não são mães, né? Quando me procuram. Sim. E eu falo, olha,
isso que tá te testando vai te testar quando você for mãe também. Porque realmente a criança, ela te testa, né? E o seu filho vai testar isso em você, porque você vai ter um choque de realidade ali, né? Você vai se deparar com coisas que você não esperava. Essa questão do controle muito grande não é só com o enteado, vai ser com seu filho também. Então, o autoconhecimento, ele não é só para aplicar em um relacionamento com um homem que tem filho, é para tudo. Sim. É para tudo, é para quando você tiver o seu também, né? Você saber lidar com a situação. Sim, e sabe qual é a maior fase que as mães, quando não tá com a criança ferida e não conseguem entender? Quando os filhos chegam na fase dos 6 anos, que eu falo assim, que ela cai a ficha que eu tô no mundo. Opa, cheguei no mundo e agora tem um monte de regra e eu não tô a fim de seguir. E aí a criança entra na disputa porque ela quer vestir laranja, vermelho e azul escuro. E tu fala assim, meu Deus, onde essa criança vai ser? Eu quero que você saia todo de azulzinho. Eu quero que você saia toda de rosinha. A criança, eu quero sair de chinelo com par de um, par de outro. E você fala, não é meu filho. Porque você tá tendo tanto autocontrole de achar que tá cuidando de uma criança como se fosse um autocuidado, mas na verdade você tá projetando naquilo na criança que é seu. Eu tive uma situação com meu filho, que eu sou a caçula lá em casa, né? São uns 3 total. E a minha mãe sempre fazia festa de aniversário para meus irmãos e fazia para mim, nunca tinha, porque eu era o raspo do tacho. Era assim que era confiante. que era quando eu cheguei, o dinheiro acabou, tudo acabou. E aí, quando eu tive filho, eu falava assim, eu vou dar sempre festa. Meu filho tinha 2 festas no mês. 2 festas. Nossa. Com 10 anos, ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu não quero festa. Você tá entendendo que eu não quero festa? Já tá bom meu presente. Eu falei, não, meu filho, não pode. Era a época do Ben 10. Quem é velho já sabe. Aí eu fiz aquela festa, a gente tinha acabado de mudar pra uma cobertura. E aí o rapaz até falou, olha, mas você tá vindo com criança morar aqui não tem barulho, não tem... Eu falei, meu filho é um lorde, meu filho é um príncipe, você vai ver, ele entra, vai pra escola, volta, é um boneco, um príncipe. 2 semanas foi o aniversário dele, só que quando a gente entrar na garagem, passava pelo salão de festa, ele viu as bolas pendurado. Quando ele viu, ele subiu até o 4º andar, que era um prédio de 4 andar, batendo nas portas, eu te odeio, pá, 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 pá. E ali eu tive que trabalhar, falava, meu Deus, por que ele odeia? O meu rosto era tão inchado, de eu chorar, por que ele não queria aquela festa? Eu passei por cima de uma autoridade. E foi em terapia também que eu tive que reconectar com a minha criança interior, porque eu estava tentando projetar nele uma coisa que me faltava, mas para ele não faltava, para ele não queria mais aquilo, e eu não estava respeitando a vontade dele. A maneira que ele teve de falar, eu falo assim, até hoje eu conheço, e assim, foi aí aquilo, foi o lado mais saudável que aquela criança teve naquele momento. E foi o lado mais patológico, 10 anos forçando a ele ter uma questão por um trauma que era meu. Porque nós projetamos. Isso, eu tô falando de uma coisa boba. Mas você já imagina como que a gente joga profissão, expectativa, tudo em cima de uma criança, muitas das vezes por nossos próprios medos, e não deixar a criança experimentar, né? Saber escolher e dizer não, eu posso optar em saber que se esse pai é bom, muitas das vezes, não, porque seu pai é muito mal, deixa a criança experimentar, deixa ela saber se defender desse pai. Você não precisa ficar o tempo todo querendo proteger, deixa ele conhecer esse pai e saber como é que ele não vai repetir o padrão se ele não conhece o padrão de relacionamento que ele tem com essa convivência, né? Isso é muito importante. Sim, é muito importante não idealizar, né, não projetar mesmo as expectativas da criança, porque isso pode trazer muitos problemas futuros, né, então, o meu filho é o mais inteligente, o meu filho é o melhor, e aí a criança se mata para ser o mais inteligente, né, e se frustra lá na frente depois, porque não passou no vestibular, porque, enfim, né, não passou numa entrevista de emprego, e a gente não tem ideia do quanto isso é poderoso, né, os rótulos que a gente coloca na criança, né, e isso serve para todo mundo, para mãe, papai, para madrasta, para quem for, né? A gente tem mania de rotular a criança. Então, um relacionamento importante, assim, saudável, é onde a criança consiga expressar, onde ela te traga, olha, tô passando por isso, isso e isso, que ela se sinta acolhida, ouvida, né? Então, é muito importante que a criança tenha essa abertura, né? E numa relação, assim, mosaico, onde a criança tem convivência em 2 casas, isso é mais do que importante, porque ela precisa mesmo
vir sem medo, falar sem medo, ter a liberdade de ser ouvida e acolhida, né? Eu tenho um caso que foi essa semana retrasada também, de um menino de 6 anos, eu falava, a gente tava trabalhando em sentimento, aí você tem que aprender ao que é sentimento, alegria, tristeza, aí mostrando pra ele os 5 sentimentos, né? Aí ele, então eu posso falar um sentimento pra você? Aí isso foi no final, a gente já se despediu, né? Pode falar. Eu te odeio. Nossa, mas por que você me odeia? Não, eu te odeio, mas eu gosto da bala que você tem no seu consultório. Amanhã, semana que vem, eu volto. Então, o que ele estava projetando? Que, na verdade, tem coisas que acontecem na casa dele que ele não conseguia falar, eu te odeio. Então, assim, eu falei, cara, que fantástico, tu conseguiu, bate aqui e tal. E aí, assim, a criança sai. Aí ele, pai, eu não posso falar eu te odeio, mas eu entendi que eu posso falar que eu não gostei, tá? Eu não gostei. Então, olha como que a criança, ela vai aprendendo também a dar esse lugar quando é ensinado. E é uma coisa que os pais não conseguem ensinar ainda para os filhos, sentimento. Não. Como eles chegam cegos no consultório ainda, sem saber o que é alegria, tristeza, choram sem entender o porquê. E ficam ali projetando fantasias e fantasias de uma coisa que eles nem sabem que estão sentindo, né? Porque os próprios pais não sabem, né? Lidar com isso. Então, eles não sabem explicar, né? Ou foi criado no eu mando e você obedece, ou foi criado no você pode tudo, né? Então, eles não sabem educar. E é muito triste isso, porque realmente a criança, eu sempre falo isso nos atendimentos também, que a gente tem que entender que a criança, ela tá aprendendo a expressar o sentimento dela. E quem ajuda e quem ensina somos nós. Quem nomeia somos nós, né? Então, às vezes, a criança explode com você, por exemplo, muito caso de criança que explode com a madrasta, o problema não é a madrasta. É o que ela representa, é o que ela tá representando. Às vezes você chegou no momento, você é a primeira pessoa que o pai teve aí depois de um divórcio, né? E a criança conviveu anos nessa casa com o pai e com a mãe, e ela não quer você, não quer ter contato com você. Você agora e não é uma ameaça. Poderia ser qualquer outra mulher, né? Então, assim, é importante a gente saber validar, nomear os sentimentos da criança, né? Isso, assim, eu tive nos cursos, né? E eu trago muito aqui para casa, porque realmente, né? Eles se frustram, às vezes eles choram e nem sabem por que tá chorando, com o que tá se frustrando, né? Então, criança que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com raiva, gente, com 10 anos de idade, às vezes, com 14 anos de idade. Então, você tem que sentar e explicar, você tá com raiva, tá tudo bem você tá com raiva. O problema é como você expressa a sua raiva, né? Então, é ensinar, né? Isso é muito importante. Carol, nosso papo tá maravilhoso, que delícia. Eu falo assim, é um papo que todo mundo deveria ter todo dia, né? Deveria. E autoconhecimento, gente, investe, porque autoconhecimento é tudo. E assim, não é dinheiro jogado fora. Não, eu falo, é o melhor retorno que se tem. É o melhor investimento. Principalmente quando você tem um rótulo de madrasta. Então, assim, procura, porque não é fácil. Não é fácil com a criança, não é fácil com a nossa criança e não é fácil com a criança do nosso marido. Então, a gente está disputando com 3 crianças e experiência que a gente às vezes não entende o nosso lugar e nosso papel. E a gente precisa entender cada lugar. E também tem a mãe, né? São 4 papéis, porque às vezes também aquela mãe também tá com a criança ali extremamente cheia de medo desse filho passar por alguma dificuldade, adversidade, e aí a culpa sempre tem que alguém. Freud fala uma frase que eu amo, gente, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. É fantástica essa frase, porque, assim, é verdade. Eu tenho meus problemas, eu tenho meu medo, mas você, madrasta, você é o problema e acabou, quero te rotular e acabou. O problema é só você. Se você não existir, acabou meus problemas, mas os problemas continuam. Porque vem outra, vem outra. Agora você me fez até lembrar, sabe o que acontece muitas das vezes também quando tem uma madrasta, você vive 10 anos com essa madrasta, aí se sai essa madrasta e entra outra madrasta. Nossa senhora. Aí é a mãe que alinea a Liana com a madrasta, porque também gosta dessa madrasta, e essa outra madrasta que tá entrando, nossa, é assim, a gente tem que exterminar ela também. É um monstro. Aí nessa hora, a ex-madrasta com a mãe passa a ser a parceira, né? As heroínas para detonar a terceira que tá chegando. É fantástico. Sim. É o que eu falo, é um laboratório que não tem início, nem meio e nem fim. A gente que tem que saber qual é o nosso papel, né, Carol? Com certeza, com certeza. É muito importante que a gente saiba o nosso lugar, né? Então, você pode
opinar, você pode aconselhar, você pode ser a rede de apoio desse pai, mas a escolha sempre vai ser dos pais. Sim. Não adianta, né? Eles são os pais da criança. Então, mesmo que você não esteja de acordo, a escolha vai ser deles, né? Sim. Você pode tentar de alguma forma ajudar, né? Quando você está vendo que está prejudicial em alguma questão, né? Mas eu sempre falo, dentro da sua casa está tudo bem as suas regras, né? Então, sente na sua cadeira, converse com seu marido, veja o que para você é inegociável, o que para vocês são inegociável, né? Senta com essa criança, faz uma reunião de família, traga para a realidade, chama para a responsabilidade, porque a criança também, quando a gente vê muitos casos, né? Na verdade, essa culpa paterna deixa os pais extremamente permissivos, né? O pai, ele é muito permissivo. E a permissividade total não é bom para a criança, né? A criança precisa de rotina, porque senão cresce essa criança que não sabe se frustrar, né? Ou essa criança com o rei na barriga, que eu posso tudo, e ouve o não lá fora e entra em depressão. Isso. Então, assim, a gente precisa trazer essa criança para a responsabilidade, dar autonomia para a criança, né? Sim. Tem uma frase muito importante que diz, né, que os pais, eles são bons quando eles se tornam desnecessários conforme o tempo passa. Então, essa é a intenção, que a gente crie o filho, o enteado, quem esteja, o que for essa criança, para que ela tenha autonomia, para que ela saiba, né, se virar, enfim, trazer suas próprias questões e conseguir lidar com isso também, né? Então, é muito importante que a gente sente nessa cadeira e saiba que na nossa casa, assim, a mãe, ela é a mãe, mas da porta para dentro é a minha casa, né? E eu vou ter as minhas regras com meu esposo aqui, desde que eu não coloque, lógico, né, gente, pelo amor de Deus, essa criança em risco, né? Desde que seja respeitoso e gentil, né? É o que a gente espera, né? Exatamente. E tudo eu falo assim, com um pouquinho de paciência, habilidade, aprendendo, acertando e errando, porque não existe uma fórmula mágica, né, Carol? Não, infelizmente não existe. É vivenciando, ninguém vem com uma receita de bolo pra gente poder colocar todo mundo dentro de um padrão, não adianta isso, né? Sim. Carol, sim. Qual é a sua página? Fala aí, pessoal, a minha página é o @madrastavilhosa, né? Tá lá com um monte de postagem. Adoro, gente. Um monte de textão, porque o que elas gostam é textão, viu? Sim. Tá lá, sigam e desabafem. Isso, coloca suas experiências, troca, porque uma das coisas que nós mulheres precisamos entender é que a gente precisa ser mais unida, menos orgulhosa e saber que todo mundo tem dificuldade e eu posso falar dos meus problemas sem afetar o direito do outro de ir e vir. Eu posso ter um problema com a Carol, posso ter problema com a madrasta, posso ter problema com o mundo, eu posso falar com ele de maneira respeitosa, sem denegrir a imagem de ninguém, e eu posso colocar em qualquer rede social. Então, aprender a falar, a poder se unir, entender que existem mulheres assim como a gente também, que tem medos, tem falhas, tem um monte de problemas, né, Carol, assim também. Se um dia a gente se especializa também, a gente também passou por dores que, às vezes, muitas das vezes, vocês nem têm noção, e que a gente conseguiu superar. Então, tudo que a gente quer é sede de que vocês consigam beber um pouco da fonte que a gente bebeu, para que vocês consigam sair de uma forma um pouco menos machucada, né, Carol? Porque às vezes deixa cicatrizes dolorosas demais. E tudo que a gente quer é que vocês não passem por isso. Carol, foi um prazer estar com você. Eu ficaria mais 10 horas aqui conversando com você. Foi muito bom. Adoro o seu tema. Te sigo há um tempo. A Carol é de São Paulo, né, Carol? Sim, mas atende online, tá, gente? Atendo online, tá, gente? Já atendi até de Portugal, já atendi uma galera até de fora aí, porque o problema, ele ultrapassa as fronteiras mesmo, entendeu? É em todo lugar. Madrasta é mundial, gente. É mundial, gente. Não é só no Brasil, fique tranquila, porque tem gente que lá fora sofre tanto quanto vocês aqui, né, Carol? Com certeza. E tem países como Portugal, que ainda é muito mais rigoroso a trajetória familiar. Então, que se a gente for estudar culturalmente, então, minha filha, é que dá um nó na nossa cabeça, piorou, né? Se vocês acham, Rio de Janeiro é suave na nave, Rio é São Paulo, Brasil, a gente aqui é muito mais liberal, né, Carol? Liberal, exatamente, é verdade. Carol, obrigada, foi um prazer para você. Eu gente, que agradeço. Compartilhe, vai na rede dela, curte, dá um like, traga mais pessoas, mais conhecimento pra gente, para que a gente possa contribuir cada vez mais com vocês com o canal. Foi um prazer estar com vocês, um abraço e até mais.
Obrigada, até mais. Tchau, tchau, Carol. Tchau.